Olá, meus amores, como é que vocês estão? Espero que se encontrem todos bem. Vocês estão no canal da Semente Estelar. Para quem é a primeira vez que está aqui, o meu nome é Diana e para todos os outros que já é costume estarem aqui comigo, a minha gratidão. Energia de troca pela leitura grátis, coloquem o like, o vosso comentário, a partilha deste vídeo e se é novo no canal e gostar, não saia sem fazer a inscrição. Hoje vamos fazer uma tiragem sem opção de escolha, intuitiva e terapêutica, e no final da leitura eu darei um título para este vídeo e para esta tiragem. Tenho a certeza que se está aqui, alguma mensagem relevante vai tirar daquilo que for dito no decorrer da tiragem. Pense bem que o YouTube tem milhares de tiragens, milhares de opções, portanto nada é por acaso. Se veio aqui parar é porque tem uma mensagem com o endereço certo aí para o seu coração, algo de relevante. Eu aproveito para frisar que na descrição do vídeo tem o link de acesso direto ao nosso grupo do canal do WhatsApp, a Jornada das Sementes, um grupo em que partilhamos diariamente pensamentos, assuntos espirituais, músicas, alguma conversa também e que temos então um contacto mais direto com todos os membros do canal que queiram fazer parte do grupo e onde também é divulgado, logicamente, todas as novidades do canal. Portanto, para quem quiser, tem aí o link de acesso e também o link para marcação de consulta particular. Fiquem à vontade, vamos então dar início. Eu vou baixar um pouquinho a câmera e vou utilizar este oráculo, que é o oráculo da sabedoria, um oráculo intuitivo. E vou pedir então a energia desse ser amado. Eita, tragam a energia dele ou dela para a mesa. Relembrando, não é? Que o tarot não é uma sentença, é uma tendência energética do que poderá advir na vossa vida amorosa. E, portanto, tentem adaptar, visto que é uma tiragem coletiva, à vossa realidade, tentem integrar a informação no vosso interior, ver o que é que faz sentido. Às vezes pode haver uma informação ou outra que parece que não bate para a nossa situação, mas depois, mais lá à frente, afinal, até bate, não é? Depois chegamos à conclusão que até fazia sentido. Porque há coisas que estão apenas no inconsciente, que ainda não temos total consciência. A energia desse ser amado. A paz. E é a carta número 23, 3 mais 2, 5. Pede mudanças, não é? Então é alguém que vem carregando ao longo do tempo, até temos aqui a pomba da paz, não é? Vem carregando uma falta de paz interior, uma necessidade de fazer as pazes, de ficar em harmonia, de entrar aí num ambiente mais sereno. Mas para que isso possa acontecer, tem que existir uma mudança, tem que existir uma libertação. Uma libertação do quê? Pode ser uma libertação de um orgulho, uma libertação de um estilo de vida, uma libertação de uma estrutura que o prenda neste momento, uma libertação de pensamentos limitadores, de uma forma muito intransigente de ver a vida. Não é? Eu sinto que existe uma confusão mental, que eu não sei muito bem como resolver as coisas, mas o meu chamado interior é para me harmonizar, é para ficar em paz com o consoante. Então eu tenho uma cobrança para ter uma atitude, para fazer algo, para tirar estas nuvens, para mudar algo. Mas eu sinto-me preso, eu tenho que me libertar. Se repararem, nós temos aqui uma cara que está dentro, está presa de uma espécie de ovo, não é? E a pomba, ela fala de libertação, ela ganha asas e ela voa. Então eu tenho que romper, eu tenho que partir esta casca do ovo onde eu estou aprisionado. Porque eu vivo
dentro de uma bolha, dentro de um mundo que é só meu, uma realidade só minha, e que eu habituei-me a viver dentro desta bolha e eu acabo por me isolar dos outros. Eu acabo por me isolar da minha própria felicidade. E muitas vezes o resultado disso é que eu não vivo a vida intensamente. Eu confundo a minha cabeça e os caminhos da minha felicidade pela minha limitação a nível de pensamento. Então eu preciso de despertar. Eu preciso de despertar e a partir desse despertar eu preciso de tomar uma atitude, eu preciso de me libertar, de ganhar coragem. Ganhar coragem, começar a mexer-me, não é? Abrir os bracinhos, porque eu tenho umas asas e quando eu abro os braços eu vou tocar nas paredes desse ovo, da casca do ovo, e eu vou partir a casca do ovo. Eu vou ganhar asas e eu vou voar, vou me libertar. Então essa aparente capa dura que o ser amado utiliza é uma capa dura um pouco falsa, porque afinal não é assim tão dura, é uma casca de ovo fina. Mas que para ser partida depende de uma coragem, dele começar a movimentar-se para quebrar a casca, porque ele está lá preso. Então, a partir do momento em que eu sinto necessidade que algo em mim tem que mudar, eu já estou energeticamente a criar essa realidade, a criar essa mudança. Porque eu tenho uma cobrança. Porque eu só estou em paz comigo próprio se eu tiver essa atitude. Porque eu não estou confortável dentro desse ovo. E se alguma vez eu pensei que era lá dentro, fechado, que eu ia ter a minha felicidade, eu enganei-me. A energia do consulente. Uma pequena ajuda. Temos aqui a imagem, não é, dos ursinhos, não é? O urso grande e o urso bebé. E que está no gelo, não é? Está aqui num ambiente frio, num ambiente gelado. Então provavelmente aquilo que esta pessoa ofereceu foi gelo. Foi racionalidade excessiva, foi isolamento, não é? E vocês agora também já estão a vibrar. O urso, ele traz por um lado, ele pode trazer o orgulho, não é? Que tantas vezes tentaram ir lá e furar a casca e a pessoa não deixou, que quem já se estava a começar a magoar pela falta de atitude dele ou dela, pela frieza dele ou dela, eram vocês consoantes. Então aqui eu já estou numa energia mais racional. Eu quero desapegar-me desta pessoa, mas eu preciso de ajuda. Porque o urso fala de um forte apego. Eu preciso de ajuda para me desapegar desta pessoa tão fechada que não me ofertou aquilo que eu merecia. Eu sinto-me num ambiente gelado. Eu preciso de um ambiente acolhedor. Eu preciso de um calor na minha vida. Eu preciso de me sentir mais segura, mas eu tenho coragem para, mesmo sozinha, mesmo sozinho, ir em busca dessa segurança na minha vida. Eu sei que consigo, porque o urso, ele é forte, ele é determinado, ele luta, ele não se dá por vencido. Mas eu preciso de uma ajuda. Então, por isso mesmo é que estão a recorrer à espiritualidade para buscar respostas. Muitos de vocês também em terapia, numa caminhada de autodescoberta, não é? Para descobrirem de que forma até é que vocês se podem ajudar a vocês próprios através de uma cura.
Aqui é a carta número 34, 4 mais 3 é 7, e o número de 7 é o número da criação. Então essa ajuda é de mim para mim próprio. Eu até posso buscar ajuda a nível de espiritualidade, claro que sim. Mas essencialmente quem tem que se ajudar a si próprio é o consoante. Para desapegar e deixar de estar à espera daquele ou daquela que nunca teve coragem de levantar voo, que ficava a olhar para vocês com cara de paisagem, completamente parado, numa atitude desprovida de iniciativa, que até vos provocava os nervos à flor da pele, para alguns casos. Podemos também ter aqui situações de consoantes com filhos com essa pessoa, e que esse ser amado, mesmo sendo o pai ou a mãe dos filhos, ficou a faltar com o seu compromisso na matéria do sustento, na matéria das responsabilidades. Então podemos ter aqui casos, e toda a mensagem tem um endereço certo, de alguém que me vai assistir e que isto faz sentido. Que ficou aí sozinha ou sozinho, com os filhos do casal, e completamente descalço a nível da ajuda desta pessoa para prover o sustento. E que faltou até com as necessidades básicas à própria família. Então, nesse caso, é um pai de guerra, é uma mãe de guerra que vai à luta para suprir a necessidade não só dele próprio, como também dos filhos. Então há uma coragem muito grande que vocês têm que ter. Independentemente de terem filhos com a pessoa ou não, para desapegar, vocês precisam de ajuda. E ainda estão aqui na luta do desapego, não é? Ainda sentem o gelo, os resquícios do gelo dessa criatura, do gelo que ele ou ela provocou. Mas número 7 é criação, é usar a minha criatividade para andar com a minha vida para a frente. Porque as atitudes têm que partir de mim, a vontade tem que ser minha. Então eu até posso estar aqui num caminho que é muito gelado, que tem muitas montanhas, que não é muito acolhedor, mas depende de mim tentar rumar por um caminho em direção a um lar, a uma casa, a um acolhimento, a um ambiente mais quente, a um colo. Depende de mim encontrar o caminho. Eu até posso não saber qual é o caminho, mas eu vou descobrir. E se eu tiver filhos, se eu tiver dependentes comigo, eu vou levá-los comigo às costas. E eu vou conseguir encontrar essa solução, porque toda a montanha é escalada. E quando não conseguimos escalá-la, podemos contorná-la à volta. Há sempre caminho. Então acredito que muitos de vocês passaram aqui por situação de dificuldades, dificuldades emocionais, dificuldades financeiras, dificuldades da vida em geral, em que tiveram que ter muita força, muita garra para arrumar a uma recuperação de algo que foi provocado pela falta de atenção desta parte, desta pessoa. É por isso que ele carrega um peso, uma falta de paz interior, uma culpa. É uma pessoa presa às próprias amarras. E alguns de vocês tiveram que pedir ajuda, mesmo financeira, a outras pessoas, porque já podiam estar a passar necessidades. Podemos ter aqui vários casos. De alguém que saltou fora de um casamento, que partiu para outra e vos deixou aí completamente desprovidos de provisão, incluindo provisão financeira. Mas eu só sei uma coisa, vocês são pessoas muito fortes, meus amores. São pessoas de luta, pessoas de garra,
que não vão para a guerra para perder e que não se deram por vencidos, embora em algum momento se tenham sentido muito perdidos, em que estavam praticamente congelados no meio do gelo, não é? Quando estamos congelados, nós ficamos duros, nós não temos reação, temos dificuldade para nos mexer. Então passaram aí por um período em que, para além de não saberem qual era o caminho, tinham dificuldade em se mexer para buscar o caminho. Que passaram por um frio de alma, um buraco negro, à procura de uma chama que vos aquecesse, uma luz ao fundo do túnel, e em que se sentiram muito sozinhos. E a pessoa lá fechada, não é? No ovo, no buraco, a escolher continuar presa. A energia que vos envolve neste momento. Co-criar. A carta do co-criar, que é o número, a carta 40, é o número 4. O número 4 fala de estabilidade, não é? A estabilidade que faltou aqui. E se repararem, temos aqui dois animais. Temos o animal selvagem e temos a coruja. Ambos estão parados e estão a observar ao longe. Então temos aqui falta de comunicação, em que cada um está para um lado, aqui na defensiva, aqui na culpa, e estão-se a observar ao longe. Em que neste afastamento, que não é por acaso, existe uma aprendizagem. Para um lado e para o outro. Talvez para o vosso lado, para se tornarem mais independentes e mais empoderados. E talvez para o lado desta pessoa, de ter uma capacidade maior, de ganhar coragem e se libertar. Ganhar asas e voar. Libertar do quê? Pode ser de tanta coisa, como eu já disse há bocado. Seja lá o que for que ele esteja a viver. É preciso coragem para sair de lá. É preciso coragem para fazer diferente. Até pode esconder uma falta de autoconfiança nele próprio ou nela própria, de não se sentir capaz, não é? E entra aqui num processo de autossabotagem em que acha que não é capaz de suprir, acha que não é o suficiente para ficar aqui ao lado de alguém que é tão forte e tão capaz de levar a vida à frente. Então eu escondo-me, eu continuo no mesmo estilo de vida, eu passo despercebido, mas eu não estou bem, eu carrego uma culpa, porque eu estou a tirar um aprendizado. A coruja é uma sabedoria que é alcançada enquanto eu estou numa atitude passiva sem coragem, apenas a observar. E eu posso estar a observar a moleca que eu fiz, porque aqui vocês já estão na energia de criar a vossa própria realidade independentemente dessa pessoa e que para isso tiveram que ganhar muita coragem e superar. Enquanto ele ou ela fica aqui, não é? Com a mesmice, a vidinha do costume e sem criar rigorosamente nada, numa instabilidade extrema, interior. Então o que faltou aqui foi certeza, foi parceria, foi ajuda, foi lealdade. Foi um caminho claro e aberto para alguns casos. Houve traição. Traição física ou simplesmente a traição de não suprir aquilo que lhe competia, não é?
Porque quando as atitudes são completamente diferentes daquilo que nós prometemos, das palavras, acaba por ser uma traição de confiança. Então foi alguém egoísta e que se esteve nas tintas para as vossas dificuldades, não é? E está lá, dentro do ovo, à espreita, cheio de vontade, mas sem coragem, e vocês da vossa parte a querer descongelar, a querer sair deste gelo, desta falta de alegria, desta falta de vida. É fácil? Não. Mas eu ganho coragem. Eu até posso estar manco de uma perna, pode-me faltar a visão de um olho, posso estar mais magro do que ao costume, pode-me faltar dinheiro ao fim do mês, mas eu mesmo assim, eu vou à luta, eu tenho coragem. Eu não desisti de viver, eu só estou a passar uma fase complicada. E estou a aprender muito com isso. Muito. E eu agora vou aprender a proteger-me a mim próprio ou a mim própria, a proteger as minhas crias, se as tiver, e a proteger a minha vida. E eu vou encontrar, de certeza absoluta, o meu cantinho ao sol, que é isso que me falta. Encontrar o meu sol, encontrar o meu brilho, aquecer-me e acolher-me. Enquanto aqui me fica a observar ao longe, não é? A ver eu a consertar aquilo que ele próprio ou ela própria estragou. A cartinha de trocar presentes. Esta carta fala de reciprocidade, o dar e receber. Faltou, não é? Talvez vocês deram bastante e a pessoa deu muito pouco ou nada, ou aquilo que deu foi uma grande bola de neve e de gelo. E temos aqui a imagem de um gato, não é? O gato, ele ama, mas ele preza muito a sua liberdade. Tem uma maneira muito diferente do cão de amar o seu dono, não é? O cão, ele é fiel, ele está lá à espera a toda a hora. E abana o rabo e faz demonstrações de carinho. O gato não. O gato, ele ama, mas é muito independente, não é? Ele, quando vê o dono, ele até vira as costas. Ele não tem queda para a demonstração de carinho. Então foi isso que faltou, não é? Uma pessoa que deu fora, que foi viver a sua liberdade de uma forma egoísta, não é? O gato, ele sai de casa, fica 2 ou 3 dias sem aparecer e depois ele sabe o caminho de regresso a casa. Ele volta sempre. Para quê? Para comer, não é? E depois come, até pode estar 1 dia ou 2 e volta a ir para a liberdade dele. Então, foi ausência, não é? Foi ausência, foi falta de consideração, foi uma relação que não era completa, não tinha plenitude, havia desconfiança, havia muita desconfiança. E vocês davam, ele recebia, ia viver a sua vida de uma forma individualista e vocês, se calhar por muito tempo, não é? Ficavam lá à espera e a aceitar que ele chegasse quando quisesse, que ofertasse as migalhas que ofertasse e vocês a dar o vosso melhor, não é? É como se fossem uma boneca dentro de uma caixa, como temos aqui, não é? Em que ele chegava, abria a caixa, lá é como se fosse uma caixinha de música, usava a boneca e depois lá ia para a liberdade dele, fechava a caixa e vocês estavam sempre ali à espera. Plenitude, completude, felicidade, zero. Até que o gato um dia vai e decide que não quer voltar mais. Encontrou uma gata, encontrou uma viela mais com uma paisagem mais apetecível. O gato gosta muito de aventura e vocês ficaram aqui nas necessidades.
necessidade emocional, necessidade financeira, para alguns casos até afetados no sentido da saúde. A carta do feliz da vida, adoro. Esta carta, aqui no vosso lado, é vocês a tentarem equilibrar-se depois de já terem saído deste ambiente gelado, encontraram finalmente um lugar ao sol e estão na busca do vosso equilíbrio. Olhem ali a fechadura. À procura da vossa chave, a libertarem-se de um apego muito grande que tinham, de uma dependência por esta energia aqui, e a tentarem viver a vida de uma forma mais leve, como um balão. E também nos traz a sensação de alegria, não é? Da nossa parte mais infantil, de brincar com a vida, de viver a vida com alegria e de uma forma mais leve. Então, com a minha própria garra, a minha própria força, eu consegui endireitar-me na vida. Eu libertei-me de um apego que eu tinha, de uma dependência emocional, financeira. Eu deixei também de escutar tanto os mimimis, aquilo que os outros dizem. E passei a peneirar mais aquilo que eu tenho que ouvir e escutar. Porque ouvir é uma coisa, escutar é outra. Ouvir, nós ouvimos tudo, mas não prestamos atenção a tudo o que ouvimos. Então eu passo a selecionar aquilo que eu quero escutar, que eu quero prestar atenção. Feliz da vida, não é? Eu própria ou eu próprio consegui ajudar-me a mim mesmo e também com a ajuda da espiritualidade e, para alguns casos, com a ajuda de outras pessoas, eu consegui a minha reestruturação. Eu tirei bagagens pesadas das costas que esta pessoa me colocava. Eu libertei-me, enquanto ele ou ela ainda continua preso à própria limitação, à própria incapacidade de quebrar essa casca de ovo. E eu vou encontrar a chave, as soluções para tudo na minha vida. E eu sinto-me mais leve, porque eu vivo a vida com mais alegria. E eu passei a brincar mais com a vida. Eu consegui ter a noção maior e mais real do meu valor. Eu consegui a minha recuperação emocional. Eu ainda posso estar nesse processo de recuperação emocional, financeira, mas já estou no processo. Embora ainda tenha ali alguns dias que estou na corda bamba, porque todos temos dias bons e dias menos bons, mas eu já estou nesse processo. Cortar lenha. Esta carta fala de cortar lenha, que significa um esforço muito grande, não é? Porque só quem tem porte físico para ter esse tipo de trabalho duro, fisicamente, é que consegue. Então parece que sempre que tentavam, não é? Estar aí nessa relação com essa pessoa, era como se estivessem a cortar lenha. Ficavam cansados, ficavam exaustos. Era vocês a encher o balde de água e a pessoa furava o balde pelo caminho e quando chegavam ao destino o balde já estava vazio. Mas o que é que vocês fizeram com isso? Aproveitaram o furo do balde para regar a terra durante o caminho. Então não era água desperdiçada. Foi água que a pessoa desperdiçou, mas que vocês aproveitaram para florir o caminho da vossa estrada.
Então o resultado de andarem aqui muito tempo com a vida empatada nessa relação, em que enchiam o balde, a pessoa furava o balde e vocês perdiam a água, vocês souberam entornar essa água na estrada certa, na terra fértil, e agora finalmente está a começar a brotar as flores. A parte mais leve da vida, em que eu renasço e eu vivo a vida de uma forma mais leve. Em contrapartida, esta pessoa tem uma cobrança muito grande por não ter feito a parte dele ou dela. E o peso na consciência que ele carrega, porque é alguém que luta contra uma consciência muito pesada, é equiparado ao esforço de cortar lenha. E venho a trazer aqui uma reflexão muito profunda em que eu faço um julgamento das minhas atitudes, de quando eu faltei, quando o outro mais precisava e eu virei as costas. E eu fui viver a minha vida de uma forma leviana, de uma forma egoísta. Então agora a colheita que eu estou a ter na vida é muito dura. É o retorno daquilo que eu provoquei ao outro. Porque tudo aquilo que eu dou, eu recebo. E este retorno é vivido em silêncio, sem ser manifestado o peso. É um peso que eu sinto interior, que eu não revelo a ninguém e que aguento calado. Mas cada vez mais me vem o impulso que eu preciso de agir e que estou a ter a colheita que eu mereço. Estou a colher a tempestade do vento que eu plantei. Então depende de mim abrir as asas, rasgar, partir a casca do ovo, pegar no material e cortar lenha, porque esta pessoa, para fazer alguma coisa, vai implicar uma coragem muito grande. Porque sabe, já vos sente aqui numa energia de desapego. Tem dúvidas se vocês ainda continuam ali dentro da caixinha à espera. Portanto, o gato corre o risco de chegar e a boneca já não está dentro da caixa. Ou pior ainda, não é? A boneca está dentro da caixa, mas com uma expressão completamente diferente, em que ela agarra na coragem do urso e com o peso do machado a cortar a lenha, ela dá com ele através de palavras duras, de coisas que estão entaladas na garganta para dizer. Energia de Yang, energia masculina, carta número 1, carta de novos inícios. Esta carta faz-me lembrar um as de ouros, em que eu vou lá e eu invisto. Esta pessoa vai ganhar coragem, está bem? Esta pessoa vai ter atitude para um novo início, para pelo menos tentar. É alguém que já observa, que reflete bastante e que não vai aguentar este peso. É uma necessidade muito grande de saldar uma dívida. De pelo menos ficar em paz, tanto internamente como com vocês consoantes. E de entregar, porque temos aqui, não é? Parece uma moeda de ouro, entregar algo de valor. Entregar algo de valor, não é? Se dever dinheiro, pagar o que deve. Se ficou a faltar com pensão de filhos, pagar a sua parte. Mas também dar de valor na matéria de querer apostar no relacionamento para uma estrutura. Isto é o chorar sobre o leite derramado. Caos e conflito. Quando vocês pensam no retorno dessa pessoa para a vossa vida, vocês já não têm 100% de certeza se é isto que vocês querem.
apesar de poderem manter sentimento, já têm aqui muitas dúvidas. Porquê? Porque passaram por um processo de transformação, não é? Vejam bem que aqui a imagem do cavalo, ele parece que está a descamar para mudar de pele. Então, nessa transição de ciclo em que vocês mudaram de pele e que não foi fácil e que ainda estão nesse processo, em que há dias bons e dias menos bons, é uma transformação que nessa distância vocês olham para o outro com outros olhos. E agora já têm dúvidas se o vão aceitar na vossa vida. Porquê? Porque vocês estão pessoas diferentes. Estão pessoas que estão a superar uma fase muito conturbada por vocês próprios. E que desta parte existiu o abandono, o virar as costas quando vocês mais precisavam. Então aqui os ventos mudaram, não é? E vem a vida nova, não é? Uma nova oportunidade. Uma nova oportunidade que podemos colocar aqui o livre-arbítrio, porque a pessoa vem. Vocês vão querer desentalar o que têm entalado na garganta, que eu sinto isso. Não é? E isso pode provocar, não é? Um choque, um conflito. E depois vai depender do vosso livre-arbítrio se querem um recomeço para vida nova ao lado desta pessoa, ou se realmente, porque eu sinto que alguns de vocês, esta vida nova é em separado. Porque por muito que trabalhem o perdão e até que perdoem, vocês entram aqui num estado de completude a nível pessoal, porque eu fui capaz de superar sozinha, eu fui capaz de superar sozinho e eu sobrevivi. Eu sobrevivi quando achei que a minha vida ia ficar por ali, entre aspas. Então eu agora tenho consciência do meu valor. E alguns ainda se debatem aí com questões internas que estão mal resolvidas, de mágoas, de ressentimentos que ainda carregam, porque ainda não foi liberado um perdão. Então, independentemente de quererem ficar ao lado da pessoa ou não, é importante liberarem o perdão, porque o perdão, ele é libertador para nós. Não é? Porque o não perdoar é um veneno que nós tomamos para nós próprios. Não é algo, a falta de perdão não é algo que prejudica o outro, é algo que prejudica a nós. Então é importante perdoar, não é? Entender que o outro também está no seu processo. E portanto, se eu quero escolher uma vida nova para mim, colhendo os frutos da minha recuperação, eu estou no meu direito, porque eu tornei-me uma pessoa mais forte. E por muito frágil que o meu corpo seja, eu hoje sei que tenho capacidade para cortar a lenha que houver para cortar. E aqui foi barra pesada que eu tive que superar. Então eu sinto-me capaz de tudo. Para os casos que quiserem, esta pessoa quando vier vai ter que entregar sim algo que vos convença de que é algo de muito valor, de muita estabilidade. Uma atitude completamente diferente. Mas para alguns casos já não querem mais. Vamos complementar apenas aqui com os arcanos maiores. Temos aqui consulentes vitoriosos na matéria de eu consegui, eu estou a conseguir, eu sou mais forte do que aquilo que alguma vez imaginei. Então agora eu tenho a sensação que consigo tudo o que vier na minha vida. E eu deixo de aceitar menos do que mereço. Deixo de ser
palhaço para todo o circo, não é? Em que a boneca só é retirada da caixa quando o gato quer espetáculo. Então eu começo-me a dar valor. Foi um processo fácil? Não. Mas foi um processo necessário. Ó, a torre, aquilo que desmoronou, não é? Eu salto fora, não é? Podia ter sido esta pessoa a dar o fora e a deixar-vos aí em necessidades. Vocês estão no desapego. No desapego total. O Papa, a moralidade, o meu peso na consciência que eu carrego comigo, não é? Os padrões limitativos que eu tenho na minha cabeça e que me deixam dentro daquele ovo, sem viver a vida intensamente. A cobrança interna de vai lá pagar a tua dívida, não foste uma pessoa correta, não foste moralmente correto. Então vocês a trabalhar o desapego e ele a olhar para aquilo que um dia teve por garantido e agora já não está garantido. Pois é, isto é um processo de transformação muito profunda da vossa parte. Não significa que o sentimento deixou de existir, mas começam a encarar o sentimento numa perspectiva completamente diferente, sem dependência emocional. E não está bom para mim, está pesado demais. Então a pessoa não me transmitiu qualquer tipo de segurança. Eu vou-me recuperar sozinho, mas eu também já não quero mais. Eu salto fora. E a lua, não é? Aquilo que está entre vocês neste momento, caminhos pouco claros, um pensamento constante, mas também muito medo, não é? Uma tristeza por aquilo que podia ter sido e não chegou a ser, por aquilo que correu mal, uma mágoa, não é? Em que eu já não aguento mais a mágoa e eu rompo barreiras, eu ganho coragem, eu recupero-me. Essa recuperação não foi linear, não foi fácil. Foi uma recuperação que eu tive que mudar de pele. Imaginem o que é uma pessoa a mudar de pele, a dor que deve de dar, não é? A consequência é uma dor, é a pele a escamar, é coceira, é desconforto. E foi isso que aconteceu aqui. Num processo muito dolorido, longe dessa pessoa e provocado pela inconsequência dele ou dela. E eu volto a frisar, para alguns casos, traição, ou com outra pessoa, ou traição de confiança. E agora nem ele ou ela consegue entender muito bem o que é que pode contar deste lado. E alguns de vocês já estão nem aí, porque embora ainda gostem, já estão a firmar na vossa recuperação. Então, para aqueles que quiserem, não vai poder ser do mesmo jeito que era antes. E a pessoa vai ter que fazer tudo direitinho a partir do momento em que voltar a tentar para terem uma vida nova em conjunto e em que vocês se vão empoderar nessa relação. Mas muitos, vocês estão numa atitude determinada de eu saltei fora, eu descamei completamente, eu mudei a minha pele. Eu estou numa atitude muito proativa, tenho muita iniciativa para viver a minha vida. Mas ainda preciso trabalhar um perdão porque eu ainda carrego mágoa. Então, independentemente de quererem a pessoa ou não nos vossos caminhos, aqui aconselha a pelo menos falarem. Falarem dos mal-entendidos, libertarem da garganta o que têm para dizer. Deixem a pessoa falar e explicar a parte dele ou dela, mesmo que já não queiram mais, tá bom? Para poderem depois trabalhar o vosso perdão. E compreender, não é estar a passar a mão em cima da cabeça de ninguém, mas compreender que também
esta criatura, está no processo de evolução de alma. E que podem ter aqui conexão espiritual. A lua com a torre, para alguma percentagem, pode ser uma relação kármica. E que, portanto, seja um resgate kármico para equilibrar algo que já trazem de uma vida anterior. Mas que foi crucial para vocês se empoderarem. E lembrem-se, se não fosse esta situação, vocês nunca seriam pessoas tão fortes. Já pensaram nisso? Então sejam gratos pelas dificuldades, pelos momentos em que parece que a casa vinha abaixo e que o mundo ia ruir. E que no fundo a espiritualidade nunca vos deixou ficar mal, porque a casa nunca veio abaixo e o mundo nunca ruiu. Vocês ainda cá estão e mais fortes do que nunca. Alguns ainda a trabalhar esse processo de empoderamento, não é? Ainda não estão totalmente recuperados, mas estão no processo e era algo que tinham que passar, porque não dependeu do vosso livre-arbítrio. Vocês tentaram. A torre é quando até acontece uma situação inesperada na vida que nós não estamos a contar e nós somos obrigados a transformar, somos obrigados a mudar. Talvez aquilo que já deviam ter mudado antes da pessoa ser desleal e não o fizeram até lá, porque estavam sempre dentro da caixa disponível para essa pessoa. E nós nunca valorizamos aquilo que está disponível a toda a hora. Então, pela força da dor, pela descamação da minha pele, pela minha transformação, eu modifiquei. Então, eu já não sei se quero essa pessoa. Eu estou-me a descamar e vai dar lugar a uma nova pele. E eu posso querer viver a vida de outra forma. E eu posso optar, mesmo que seja uma relação kármica, eu posso optar, não é? Por abdicar desse karma nesta encarnação de hoje em diante. Até porque considero que já paguei a minha parte. Aqui deste lado, meus amores, é alguém que vai fazer ou vai querer fazer aquilo que é correto. É uma pessoa que ainda está sem coragem porque tem medo. É alguém covarde, no fundo, não é? Que para fazer a geneira foi muito rápido, mas para remendar leva muito tempo. Então também é alguém que passa por altos e baixos, por instabilidade, por momentos de impulso em que quer vir e depois recua, que mergulha fundo nas emoções e há um mergulhar muito instável em que eu me culpo. Eu carrego uma saudade e carrego uma culpa. Muito preso à vossa história. E é uma cobrança da própria espiritualidade. Vai lá e paga a tua dívida. Não está em paz com ele próprio e tem que se libertar de alguma coisa. De uma situação externa, da sua vida particular, de pensamentos limitadores, de um tipo de educação rígida que teve. Adaptem para o que fizer mais sentido, tá bom? A pessoa vem, não vem hoje, não vem amanhã, ainda demora. Entretanto, vocês estão aqui no processo de mudança de pele e eu dou-vos os parabéns pela vossa coragem, mas a pessoa vem mais lá para a frente. Para quem não quiser mais, a pessoa vai ser importante para ele ou para ela, pelo menos ficar em paz, no sentido de esclarecer alguma coisa. Deixem a pessoa falar, deixem a pessoa tentar entrar em harmonia com vocês de alguma maneira, quitar uma dívida, ser uma pessoa mais clara, não é? Fazer a proposta dele ou dela. Mas alguns já não vão querer mais. Para quem quiser, não vai aceitar mais do mesmo jeito. É a reconstrução total do alicerce que a pessoa deixou que viesse abaixo.
Então tem que haver aqui uma recuperação de confiança, porque aqui não há confiança neste momento. Tá bom? Eu dou-vos os parabéns por serem pessoas fortes, corajosas e que, por muito que tivessem duvidado da vossa capacidade, vocês não só estão a ser capazes, como ainda vão descobrir que são muito mais fortes do que aquilo que imaginavam. Tá bom? Portanto, superem aí uma necessidade de perdoar, um auto-perdão, um perdão ao outro, maior confiança também em vocês próprios, elevação da vossa autoestima e que já estão aqui no processo, não é? De ficarem mais leves, de viverem a vida com mais alegria e de se equilibrarem de uma forma muito corajosa e que foi com a própria ajuda. O consulente ajudou-se a ele próprio e, para alguns casos, soube buscar as ajudas certas, uma das quais ajuda espiritual. Tá bom? Eu espero que a leitura tenha feito sentido. Escrevam aí nos comentários de que forma é que a leitura ressoou com a vossa situação. Tenho a certeza que alguma mensagem relevante vieram aqui buscar. Não estão aqui por acaso. Um beijinho muito grande para todos vocês. Fiquem todos bem e até uma próxima tiragem. Fiquem bem.